Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu quero contar para vocês na prática o que eu faço por aqui para sobrar dinheiro todo mês. Eu sei que isso é uma das coisas mais difíceis na vida das pessoas no geral, né? Fazer sobrar dinheiro no final do mês. E eu aplico aqui algumas coisas, sabe, gente? Alguns hábitos, algumas estratégias que faz com que todos os meses sobrem no mínimo R$ 1.000. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu estou no meu desafio Low Buy 2026, que é um ano que eu preciso comprar o mínimo possível. Eu estou comprando pouquinho mesmo, só o essencial, porque eu quero repor minha reserva financeira depois de ter passado muito tempo fazendo tratamento para engravidar. Também estou organizando para fazer a festa de 1 ano do meu bebê. Enfim, tem algumas coisas aí ao longo desse ano que me fizeram adotar aí esse desafio Low Buy 2026. E, gente, acreditem, todos os meses sobra no mínimo R$ 1.000 aqui no meu salário. Teve apenas um mês que foi o pior mês, que foi um mês que eu tive que demitir minha babá, que eu tive que pagar a rescisão, que foi um mês bem difícil. Mesmo assim, ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, sabe? Não faltou dinheiro nesse mês. Enfim, gente, eu queria trazer aqui para vocês e dizer para vocês que não é difícil, sabe? São pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente tem no mês que com certeza fazem a diferença no nosso orçamento e faz sim sobrar dinheiro todo mês. E olha, gente, uma das premissas básicas do meu desafio Low Buy aqui é a seguinte: não é apenas sobre não gastar dinheiro, sabe? É sobre gastar com inteligência. Quando a gente, além de não gastar dinheiro com algumas coisas, e quando a gente precisa gastar, a gente gasta com inteligência, aí sim a gente consegue economizar, assim a gente consegue ter um mês estruturado, um mês tranquilo, em que sobre dinheiro no final do mês e que você consiga chegar lá no final do mês, antes de receber o seu próximo salário, e não tá naquele perrengue, meu Deus, eu preciso que entre dinheiro para eu, sei lá, comprar comida para casa, sabe? A primeira coisa que eu fiz por aqui, gente, foi adotar um guarda-roupa inteligente. Para mim isso é básico, sabe? Uma das coisas que mais faz as pessoas se endividarem, gente, é comprar roupa, calçado, bolsa, acessório, todas essas coisas assim de moda, sabe? Porque isso chama muita atenção pra gente que é mulher, pra gente que quer parecer bonita, pra gente que quer parecer na moda e tudo mais. Então, ter adotado um guarda-roupa inteligente para mim foi muito importante para eu conseguir economizar dinheiro e não apenas economizar dinheiro, gente, comprar com inteligência. Porque hoje, cada peça de roupa que eu compro, eu analiso 1 milhão de vezes para ver se aquela peça realmente pode ser usada com várias outras peças que tenho dentro do meu armário, para ver se de fato eu vou usar aquilo por muito tempo. Analiso a qualidade também para ver se não é aquele tipo de coisa que eu vou usar pouquinhas vezes, já vai começar a ficar feinho, estragadinho, eu vou ter que me desfazer daquilo, sabe? Tudo isso, todos esses detalhes são muito importantes para que a gente compre com inteligência e compre uma coisa para durar muito e no final das contas a gente precisa comprar menos, né? Porque a gente compra bem, a gente compra uma coisa que dura muito. Então, se a gente compra bem, a gente compra menos e aí sobra mais dinheiro no final do mês. A segunda coisa, eu tenho uma beleza de baixa manutenção. Gente, eu não vou para salão de beleza para fazer 1 milhão de coisas, sabe? Fazer unha, fazer cabelo, fazer maquiagem, fazer isso, fazer aquilo. Todos os meses, muitas pessoas gastam muito dinheiro com salão de beleza. Isso realmente, assim, é um ralo financeiro. É um tipo de conta, sabe? Que já pega ali um valor do salário das pessoas todos os meses. E por aqui não, eu tenho uma beleza de baixa manutenção. Ah, eu vou no salão? Eu vou, mas muito raramente, sabe, gente? Em ocasiões especiais em que eu preciso de fato fazer um penteado, fazer uma maquiagem, preciso fazer as unhas se eu vou para algum evento importante, alguma coisa. Mas assim, no dia a dia, no geral, lá do meu mês, eu não vou no salão. A maioria das coisas eu faço em casa, inclusive eu já postei um vídeo aqui mostrando para vocês quanto que eu economizo por mês, por ano, só com coisas que eu faço em casa e com coisas que eu deixo de fazer. Então, ter uma beleza de baixa manutenção ajuda muito a gente a gastar nosso dinheiro com inteligência. E aqui eu não estou dizendo que você nunca deve ir para o salão, gente, até porque tem gente que às vezes vai para o salão porque de fato gosta, né? Acha que é um momento importante ali para você se cuidar e tudo mais. Então, assim, não é isso, não é nunca mais ir para o salão, é simplesmente você gastar seu dinheiro com inteligência. E até no salão de beleza, quando você for gastar dinheiro lá, você analisar com o que você está gastando e também gastar com inteligência nesse local. A terceira coisa, gente, é que essas compras básicas que a gente vai tendo que fazer ao longo do ano, eu sempre analiso se é preciso comprar de fato naquele mês ou se eu posso adiar para comprar no mês seguinte. Tem sido muito comum eu fazer essa análise aqui com as coisas do Pedro, por exemplo, né? São coisas que de fato eu preciso comprar, mas será que eu não posso adiar um pouquinho? Tá entendendo? Se não tiver muito problema ali com relação a ele, um exemplo básico que eu posso trazer para vocês
que aconteceu comigo esses dias é o seguinte: o Pedro tá começando a aprender a engatinhar e eu tava precisando comprar o cercadinho dele. Aí eu fiquei meio que segurando essa compra o máximo possível para comprar mesmo exatamente quando ele estivesse precisando, gente, quando ele de fato estivesse engatinhando. Ou seja, eu deixei de comprar em julho, que era um mês que eu estava tentando ali economizar ao máximo e adiei essa compra para agosto. Se eu tivesse ficado muito ansiosa ali, ai, a qualquer momento o menino vai começar a engatinhar, eu preciso urgentemente de um cercado e tudo, eu com certeza teria comprado em julho e aí eu teria antecipado uma compra e gasto um dinheiro naquele mês de julho ali que era desnecessário, que eu poderia colocar para o outro mês. Então eu faço isso, gente, com praticamente todas as coisas que eu compro por aqui, sabe? Essas coisas bem básicas, essenciais, que eu tenho de fato que estar comprando, eu sempre vou analisando se é realmente necessário comprar naquele mês ou se eu posso adiar um pouquinho. E com relação às compras não essenciais, gente, aquelas coisas extraordinárias mesmo, que você às vezes está ali comprando por um capricho, sei lá, eu tô querendo aqui uma calça nova, eu tô precisando aqui de repente de lingerie ou de alguma coisa, coisa que de fato assim você não precisa comprar assim com tanta necessidade, sabe? Essas compras assim não essenciais, a verdade é que eu sempre vou olhando, eu vou analisando de fato se eu vou precisar de fato daquilo, se eu preciso comprar aquilo, se eu não posso, sei lá, substituir por alguma coisa. E gente, na maioria das vezes eu coloco lá no meu carrinho, deixo um tempinho, espero, analiso e tudo mais. E muitas vezes eu decido nem comprar. E sabe o que é bacana, gente? Eu aprendi isso há muitos anos atrás com o Gustavo Cerbasi, numa palestra que eu assisti dele, ó, na época que ele lançou aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ok, o exemplo que ele deu foi o exemplo da pessoa estar no shopping, aí a pessoa passa por uma loja, por uma vitrine, vê alguma coisa bacana, e aí ela não compra naquela hora, né? Ela dá uma volta no shopping, dá ali 3, 4 voltas e vê se ela ainda vai estar lembrando daquilo, se ela ainda vai estar desejando aquilo depois de ter dado essas voltas. E aí, se realmente ela estiver desejando muito aquilo, ela volta na loja e compra. Como a gente hoje em dia não anda tão em shopping, né, para comprar as coisas assim, olhando pela vitrine e tudo mais, eu aplico isso nas minhas compras online, né? Eu deixo no carrinho e aí vou deixando os dias passarem, as horas passarem e analiso se realmente aquilo ainda é um objeto de desejo meu, né? Se ainda for um objeto de desejo meu, eu vou lá e compro. E outra coisa bacana, gente, é o seguinte: às vezes você está no site de uma loja que você nunca comprou antes, e às vezes você coloca uma coisa no carrinho, e aí você espera, de repente você recebe um e-mail ou você recebe um WhatsApp dizendo que você ganhou um desconto, ou você ganhou um cupom para você comprar aquela coisa que está lá no seu carrinho. Às vezes é um cupom de boas-vindas, um cupom de primeira compra. Enfim, isso acontece muito quando a gente está comprando pela primeira vez em algum site ou algum aplicativo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E acabou que eu comprei aquilo que eu estava querendo com desconto, porque eu esperei um pouquinho e acabei ganhando esse desconto aí, recebendo por e-mail ou pelo WhatsApp. Gente, é ótimo isso. Testem que com certeza vai funcionar com vocês também. Priorizar comer em casa e comer comida feita em casa é também uma das estratégias que eu uso muito por aqui no meu mês. Gente, é muito difícil eu sair para comer fora, só em coisas muito especiais mesmo. Um aniversário, ou de repente algum evento importante. E assim, pedir comida de aplicativo, menos ainda, gente. Eu peço muito pouco mesmo, só numa emergência da emergência da emergência. Mas eu sempre priorizo comer comida feita em casa, sabe? Comida feita com os ingredientes que a gente vai comprando no supermercado. E assim, com relação à compra de supermercado para fazer essas comidas, eu não compro nada muito extraordinário também, sabe, gente? Eu vou comprando coisas simples mesmo, ingredientes simples, coisas que para fazer aquela comida mesmo de vó, sabe? Nada de pratos muito sofisticados, muito cheio de coisas, de ingredientes caros e tudo mais, que muitas vezes você compra, só usa aquela vez, guarda na sua despensa, o negócio se vence e você não usa mais. Então, por aqui, não tem nada muito extraordinário na cozinha, sabe? Tudo é muito comida de vovó mesmo. E tá tudo certo. Todo mundo por aqui tá bem nutrido e tá economizando dinheiro com isso. Por aqui, eu também busco ter uma casa minimalista, uma casa com o mínimo de coisas possível. Eu já fui aquele tipo de gente que tem aquela casa cheia de coisa guardada em caixas organizadoras, mas aos poucos eu vou destralhando, eu vou diminuindo essa quantidade de coisas e eu não vou comprando novas. Todo ano eu faço destralhe aqui em casa no final do ano. E ao longo do ano eu também vou me livrando de muitas coisas. E a minha meta é ter uma casa cada vez mais minimalista. Mas não é aquela casa minimalista com as paredes brancas, sem nenhum tipo de decoração, com aquela cara de hospital, não, porque eu tenho um pavor disso, sabe, gente? É uma casa
que você consegue viver bem tendo poucas coisas, sem ter muito ruído, sem ter muita coisa ali, como cheia de gaveta, cheia de coisa, cheio de armário, cheia de coisa, cheia de caixa organizadora, cheia de coisa. Então, é essa casa minimalista que eu quero trazer para vocês, tá? Não é a casa com a estética minimalista, porque muitas vezes a pessoa tem a casa com a estética minimalista, mas tem um monte de tranqueira guardada em todos os armários. Então, por aqui não. Por aqui eu tento o máximo possível comprar poucas coisas para casa, ter poucas coisas de cozinha, poucos elétricos, poucos eletrônicos, enfim, o mínimo de coisa possível por aqui. Isso também me faz economizar muito dinheiro e sempre que eu vou comprar uma coisa, eu também analiso bem para comprar sempre com inteligência. E por último, gente, com relação a todas as outras coisas com as quais eu preciso gastar dinheiro, eu sempre aplico a seguinte premissa, sabe? Eu tenho que viver por mim e em busca da minha felicidade. Eu nunca vou viver para impressionar os outros. Eu nunca vou comprar coisas, nem vou gastar dinheiro para impressionar as pessoas, sendo que aquilo não tem tanto valor para mim, sabe? Eu sempre priorizo se aquilo de fato tem valor para mim antes de pensar em impressionar alguém. A gente não tem que se preocupar em parecer para as pessoas que a gente tem dinheiro, a gente tem que se preocupar em ter dinheiro. Então é por isso que eu economizo com todas essas coisas que eu falei anteriormente, porque eu me preocupo em ter dinheiro, em economizar dinheiro, em ter uma reserva de emergência, em juntar dinheiro para minha aposentadoria, em juntar dinheiro para realizar os sonhos do Pedro, para viajar com o Pedro, para pagar uma boa faculdade para o Pedro, para que o Pedro tenha uma vida confortável e bacana. Então é para isso que eu trabalho, é para isso que eu me esforço e é para isso que eu tento aplicar o máximo possível das regrinhas de educação financeira por aqui, o máximo possível do que eu consigo aplicar do minimalismo, justamente para ter uma vida boa e simplesmente ter dinheiro para conseguir bancar essa vida que eu quero ter. Não adianta eu ficar gastando com um monte de tranqueira, comprando mal, gastando simplesmente para impressionar as pessoas e no fim das contas eu não ter R$ 1 na minha conta, não ter nada na minha conta para investido e simplesmente não ter como viver no futuro. Se você aplica aí na sua casa, na sua vida ou no seu orçamento alguma coisa que também te ajuda a economizar dinheiro e faz sobrar dinheiro no final do mês, não deixe de compartilhar comigo aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like. Eu espero muito que esse vídeo tenha te tocado, tenha te ajudado de alguma forma e quem sabe um desses itens aqui que você não aplica na sua vida, você passa a aplicar e economizar dinheiro. Se isso acontecer com você, olha, eu já vou ficar muito feliz e eu já vou pensar que, poxa, valeu super a pena gravar esse vídeo aqui para você. E claro, se você não é inscrito no canal e caiu de paraquedas nesse vídeo, não deixa de se inscrever. Por aqui tem muito vídeo sobre minimalismo, educação financeira, tem vídeo sobre maternidade solo também. E cada um desses grupinhos de assuntos está separado numa playlist diferente aqui no canal. Então, se você gosta de algum desses assuntos, vai lá na playlist sobre esse assunto e maratona o máximo de vídeos possíveis, porque eu espero que realmente os meus vídeos te ajudem de alguma forma para você ter uma vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.